Então, vamos falar sobre o princípio da neutralidade da rede, que é um tema que suscitou aí muita discussão, muita dúvida, muita crítica, muito elogio. Às vezes a crítica vinha por motivos errados, os elogios também. Então, né, cabe talvez aqui sobre o tema, né, fazer algumas considerações gerais inicialmente, até sobre o próprio Marco Civil. Vejam, eu não estou entre aqueles que efusivamente estão comemorando a aprovação do Marco Civil, mas se tivesse assim que extrair o sumo geral, vamos dizer assim, espremer e constatar o final, o que nós obtivemos com ela, eu diria, bem, o resultado até que é positivo. Não diria que no frigir dos ovos aqui a lei é uma lei de todo ruim. Eu, assim, francamente, diria a vocês que se me coubesse aí escrever essa lei, se eu tivesse o poder de escrever esta lei em algum momento, ela terminaria com os 30% do número de palavras que ela contém. Né? É um texto extremamente prolixo, dizendo platitudes, assim, sem procurar, não é, dar vamos dizer assim, uma palavra científica sobre o que eu vou dizer agora nas próximas palavras, mas eu tenho assim estimado que no Marco Civil encontramos ali uns 20% de texto que servem para alguma coisa, são positivos, são essas regras sobre a neutralidade da rede, são algumas regras sobre liberdade de expressão, que também é um tema que me é muito caro, foi até o objeto de uma palestra anterior aqui que apresentei no semestre anterior, também por conta desse evento aqui da FMU, não é, do nosso mestrado. E isso deve resultar ali nos 20% de texto, mais ou menos. O resto, né, há uns 40% ali de platitudes, de óbvio, né, de coisas que já estão em algum lugar, ou que não dizem, né, ou não acrescentam nada a mais aí no ordenamento jurídico. Há uns outros 20% que eu consideraria perigosos. Aquela parte que deixa em aberto uma interpretação, que deixa em aberto uma regulamentação posterior, que nós não sabemos o que vai ser. Pudéssemos confiar que o país respeita o princípio da legalidade, eu estaria mais tranquilo. Mas como nós sabemos que ordem de serviço, portaria, resolução costuma revogar a lei, revogar a Constituição, não é? Software até costuma revogar a Constituição também, basta ver aí os softwares judiciais que aboliram o princípio da publicidade. Então, num país em que a gente não tem lá muita confiança no princípio da legalidade, me assusta muito uma lei que deixe margem à regulamentação. Porque eu quero crer que os senhores compreendem bem que regulamentar alguma coisa no âmbito de um órgão público deve significar tão somente, né, o estabelecimento de regras internas sobre como o órgão público vai aplicar aquilo, como ele vai se estruturar para oferecer aquilo que a lei mandou. Não é? É evidente que não pode atingir terceiros. Não é? Regulamentação que atinge alguém fora da estrutura já não é regulamentação, é lei. Não é? Então, se pararmos para pensar, o país é cheio de leis que não são leis, não é? Desde regras aí tributárias e aquela portaria que o juiz da comarca baixa, às vezes dizendo que o Código de Processo Civil não se aplica ali. Então, nós temos coisas desse tipo, sabemos. Então, essa tradição nossa de respeito à lei não é lá muito extensa, então é isso que me preocupa nesses outros 20% do Marco Civil. E há 20% mais ali que eu acredito que nem o legislador entendeu o que ele escreveu. Né? Há uns textos ali absolutamente sem sentido. Então, eu fico imaginando, talvez seja para, vamos dizer assim, dourar a pílula, né? Pessoas que não estão muito versadas aí com o direito da informática, leem aquilo e falam, nossa, isso é muito difícil, isso não é para mim. Né? Porque há textos ali que não têm a menor possibilidade de significar alguma coisa prática. Não estou nem dizendo aqueles 40% de platitudes. Aqueles até dizem alguma coisa, mas não acrescentam nada. Há alguns textos realmente sem sentido. Né? Então, veja, se é 20%, 15%, não é 18%, como eu disse, não há muito cientificismo aí nessa minha dosagem, vamos dizer assim, de percentuais, mas é a sensação que tenho. Esse ponto, no entanto, não é, de que falamos aqui, que é o princípio da neutralidade da rede, esse eu já considero que está ali, se encaixa entre os 20% interessantes, vamos dizer assim.
se isso vai pegar. Não é? Desde o meu tempo de faculdade, eu lembro de um professor que dizia que no Brasil a lei é como moda. Não é? Algumas pegam, outras não pegam. Então, se a lei vai ter efetividade, se vai ser cumprida, vejam, isso daí o futuro nos dirá. Mas, a princípio, não é o que significa esse preceito, não é o que significa neutralidade da rede. Não sei se já ouviram essa expressão, é um tema que não é novo. Não é? Eu me lembro aqui, não é, presidi comissões, aqui estou participando de comissões aqui na Ordem há muito tempo, já nessa área de tecnologia, e esse assunto chegou nas nossas comissões há pelo menos uns 10 anos atrás. Lembro que nós estávamos conversando, não é, entre colegas, fizemos acho que até algum evento qualquer em que, pela primeira vez, algum membro da comissão falou sobre a neutralidade, que era um tema já em discussão no mundo. O que é isso? Não é? Alguém tem alguma noção? Não é? Já ouviu falar bem, ouviu falar mal? Então, o que é neutralidade da rede? Não é? Incide sobre o que exatamente? Atinge a quem? Veja, eu acredito que para entender isso, né, e é um ponto que eu me bato muito, especialmente lá nas minhas aulas no mestrado, é necessário entender um pouco a tecnologia. Né? É necessário entender do que nós estamos falando, senão vamos, né, sempre divagar sobre o nada, né, sobre coisas que conhecemos, mas que não representam aquilo que efetivamente acontece quando falamos de meios eletrônicos, redes de computadores, software e coisas desse tipo. Então, eu sempre insisto muito que, quando falamos de direito da informática, esses ramos que se propõem aí a aplicar o direito à tecnologia, um aspecto importantíssimo disso é entender o fato. Né? Sempre costumo dar como exemplo, né, fugindo aí da informática, não imaginem como é que seria, né, para um juiz muito conhecedor, né, do direito, mas lá do século XVI, XVII, julgar uma causa envolvendo acidente de trânsito, né? Que é lá uma rotatória, um veículo em alta velocidade, etc. Veja, se não se pode compreender o fato, não adianta entender o direito. Né? O direito acopla o fato. Né? Então, se não temos inicialmente uma compreensão precisa do que é o fato, não é possível, não é, nem criar normas, nem aplicar normas sobre um fato que não entendemos. Então, eu sempre digo isso. Né? Nas academias, nós temos um desprezo com o fato, parece que o fato não é importante, e sempre foi importante. E agora, mais do que nunca, quando falamos de fatos que às vezes não são tão óbvios ao leigo, não são tão óbvios aos olhos, não é aquilo que se vê na tela, não é necessariamente aquilo que acontece nas entranhas de um sistema informático. Então, vamos falar um pouquinho do fato. Como é que funciona uma rede? Né? Vejam, as formas de comunicação anteriores à internet ou esse sistema de redes é o que nós podemos chamar de comunicação ponto a ponto. Esse microfone é uma comunicação ponto a ponto. Há um circuito elétrico fechado com os alto-falantes, com os amplificadores. O telefone que usávamos, hoje o telefone é digital também, mas por isso que eu resgatei essa foto, não é? Não sei se alguém lembrou, associou isso à telefonia. Essas eram as centrais telefônicas, aí, creio, até os anos 50, 60, né? Mocinhas, aí, bem arrumadinhas, até, né? Com aquela roupa dos anos 60, assim, né? Bem arrumadinhas, ficavam ali chaveando. Né? Porque o que era uma comunicação feita por meio do telefone? É um fio ligando os dois lados, e uma corrente elétrica passando ali naquele fio. Então, se queremos falar na casa de ciclano, alguém ali conecta os nossos fios aos fios, não é como se fosse uma tomada mesmo, aos fios da casa do ciclano, e com isso fechou-se um circuito, e de um ponto a outro a informação vai trafegar sob a forma de sinais elétricos. Então, vejam, o telégrafo era assim. E como é que isso, não é, ocorre hoje na internet, ou em sistemas informáticos, especialmente na internet? Não é? Nós temos essa sensação ponto a ponto. Eu acho que a realidade concreta da vida nos dá essa sensação de que as comunicações são ponto a ponto. Vocês entram lá na página de notícias, clicam, parece que estamos em linha direta com aquela página. Não é? Vocês entram lá no site do banco, parece que estamos em linha direta com o banco. O problema é que não é assim. Não é? Vejam, para entender um pouquinho, não é, do que eu quero falar, acho que há dois aspectos importantes a considerar
a respeito aqui desses lados fáticos, né, desses aspectos fáticos. Primeiramente, a internet, acho que isso não é novidade, todo mundo usa a rede. O que é rede? Né? É exatamente aquela configuração gráfica que vocês veem na mão do pescador. Né? Uma série de linhas conectadas em nozinhos, uma malha de conexões, não aquela conexão linear, né, que une dois pontos. É isso precisamente o que acontece entre os computadores que estão conectados no mundo. Eles estão conectados formando uma malha. Então, o computador, uma rede A está conectada à rede B, que está reconectada à rede C, mas, por sua vez, cada uma delas também está conectada com outras. E isso dá realmente esse aspecto de rede. Isso tem um significado, né, prático, quando lembramos aí que a origem da internet era também uma rede militar, né, em que se tinha a preocupação que a rede poderia parar de funcionar diante de um ataque. A formação em rede cria o que nós chamaríamos de canais redundantes de comunicação. Quer dizer, na falta de um canal, o outro estará ali disponível. Quer dizer, imaginem, não é, vou passar uma imagem para vocês, mas imaginem aqui as ruas do centro de São Paulo. Quer dizer, se fizerem a obra numa rua e não pudermos passar ali, podemos dar a volta pela outra. Então, é precisamente essa, não é, a configuração, vamos dizer assim, física, não é, daquilo que chamamos de rede de computador. Mas o que talvez seja mais difícil, menos palpável, não é, para compararmos aí com o mundo que conhecemos, com o mundo físico, é essa noção de transmissão por pacote. Talvez já tenham ouvido falar nisso, não sei se é a primeira vez, né, que alguém lhes fala. Porque quando se fala da neutralidade da rede, a preocupação incide justamente sobre esses tais pacotes. Vejam, para explicar isso, eu peguei aqui o mapa do metrô de Londres. Esse é padrão FIFA. Né? Então, vejam, primeiramente pensando no primeiro conceito. Temos vários caminhos diferentes para chegar de um lugar a outro. Então, se de algum modo, não é? Se de algum modo houver a interrupção de uma das linhas, as pessoas poderiam, ainda que por um caminho mais longo, chegar de uma estação a outra usando outras conexões e outras linhas. A internet pode ser comparada precisamente a isso. Ok? Agora, a noção de pacotes, né, talvez exija falarmos de algumas coisas meio absurdas, visualmente, praticamente falando. Imaginem, por exemplo, né, para quem assistiu aquele filme simpático, não imagine que eu queira comprar uns livros aqui, de uma livraria em Charing Cross Road. Né? Então, o livreiro está aqui próximo dessa estação. E aí vamos entrar no lado absurdo da história. Imaginem que esse livreiro tem lá uns androidezinhos pequenininhos, que ele põe no metrô, e o livreiro leva os livros para quem quer comprar. Né? Então, você faz um pedido a ele, ele pega um androidezinho, dá 2 livrinhos para o androide sai pegando os metrôs e chegando na sua casa, ele entregando os livros. Só que esses androides são pequenininhos, eles levam lá 2, 3 livrinhos só. Né? Aí fazemos uma grande compra, né? Você liga para ele e fala, olha, eu quero aqui uns 100 livros, quero 60, quero a coleção inteira do Pontes de Miranda. Vamos lá. Então, ele vai pegar todos os androidezinhos que ele tem, vai dar 3, 4 livros para cada um, que é o que cada androidezinho desse consegue carregar, e esses androides vão entrar nessas estações de metrô e vão seguir para a sua casa. Só que eles vão saindo aos poucos, né? Porque o livreiro está lá empacotando e dando, empacotando e dando. E conforme o trânsito, conforme a estação esteja cheia, cada androidezinho desse pode pegar um caminho diferente. E depois eles chegam todos na sua casa. Né? E aí você numera a coleção, ali põe a coleção certinha. A coleção saiu numa ordem, né? Os 60 volumes saíram lá numeradinhos da prateleira do livreiro, e os androidezinhos foram levando esses pacotinhos, e na sua casa, né, alguns chegaram antes, fora de ordem, mas vocês puderam ali pela numeração colocar a coleção na sua estante, né? Depois vocês batem uma foto bonita ali na frente daquela estante com aqueles livros bonitos. Né? Então, essa, vamos dizer assim, seria uma visão concreta do que significa o tráfego de pacotes. A informação na internet, a informação digital em geral, é partilhada em pequenos pedacinhos. Veja, é sempre importante lembrar que quando nós falamos de arquivos digitais,
tudo ali é 0 e 1. Né? Estamos falando de uma porção de zeros, uma porção de uns. É sempre também uma coisa... Eu me lembro as primeiras vezes que eu fiz isso no computador, é uma coisa meio esotérica você imaginar que vai partir um arquivo de uma fotografia em 10 arquivos, depois ele se junta de novo, e olha, o arquivo está ali, né? Partir um vídeo em 10... Né? Isso nós fazíamos quando tinha que passar em disquete as coisas, né? O disquete era menor do que o tamanho, às vezes, da imagem, das coisas. Então, você dividia o arquivo e depois juntava, porque a nossa percepção do mundo físico é outra. Né? Se eu rasgo uma fotografia, ela nunca mais vai ser colada da mesma maneira. Mas pensem que ali estamos falando só de zeros e uns. É uma extensa sequência de zeros e uns. Em qualquer momento eu interrompo essa sequência, faço daquilo um pacotinho, monto outra sequência e, por incrível que pareça, né, um dia aquelas sequências se juntam e o arquivo está ali igualzinho ao arquivo de origem. Então, é assim que a informação trafega, né, num meio como a internet. Agora vamos colocar um complicador nessa história. Imaginem que cada nó da rede, falo aqui então de cada estação de metrô, tivesse um dono diferente. Não estamos falando aí de uma empresa de transporte público. Vamos pensar que cada estação dessa tivesse um dono diferente que opera, não é, essa estação. E aí os donos começam, não é, a fazer uns acordos com os livreiros. Então, um deles recebe lá uma proposta, os androidezinhos do outro livreiro vão passar mais rápido, não é dele, mas os dos outros ele vai deixar esperando na estação. Então, quando chegou na estação para embarcar, naquela estação especial, o dono da estação, olha, você é androidezinho de quem? Não, você vai ter que ficar 1 hora parado aqui, né, porque eu recebi um dinheiro extra aqui, eu pago, né, isso aqui é um negócio. Você vai poder passar, vai poder passar só daqui a 1 hora. Eu dou prioridade aos androidezinhos da outra livraria aqui que me paga uma taxa a mais. Se ele quiser pagar, também eu deixo ele passar. Se o seu dono quiser pagar, vocês androidezinhos passam também mais rápido. Então vejam, esse é o tipo de problema que poderia surgir, né, num cenário como esse. E é justamente sobre isso que versa a tal da neutralidade da rede. Vejam, só até, né, mais do que além de ter feito essa mensagem, já que eu trouxe isso aqui para vocês, vejam, temos aí um pequeno videozinho curtinho, bem curtinho mesmo. Veja lá, é algo como isso. Né? Os pacotinhos estão indo, né? Dá para ver ali? Então, cada um tomou um caminho, mas os três, né, chegam no seu destino. É assim que a nossa informação trafega na internet. Né? Então, a sua senha bancária, por exemplo, né, ela passa por outros caminhos que não sabemos quais são entre o seu computador e o banco. Daí a importância, por exemplo, de se adotar na criptografia, se adotar medidas de segurança que impeçam que esses pacotinhos sejam conhecidos naqueles nós. Mas vamos lá. Então, quando se fala da neutralidade da rede, a premissa, em uma frase curta, é esta ali. Né? A lei fala um monte de coisas, né? Fala um texto maior, mas, basicamente, podemos resumir nessas poucas palavras aqui dessa primeira linha. Tratar os pacotes de forma neutra, ou melhor, obrigar quem quer que exerça alguma forma de poder sobre o tráfego desses pacotes a tratar todos da mesma maneira. Então, se eu sou o dono de um nó de uma rede, a neutralidade da rede é a imposição que recairia sobre mim de não discriminar esses pacotes. Se o pacote vem de A, vem de B ou vem de C, ele deve passar da mesma maneira por mim. Eu não posso criar nenhum tipo de filtro, não posso criar nenhum tipo de prioridade, etc. Então vejam, o texto que resulta disso, né, que resultou da discussão toda ali no Congresso, é este do artigo 9º, que diz: o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento. Então são palavras muito técnicas, não? Mas justamente comutação, roteamento, é precisamente o trabalho feito por esses nós. Não é? Vejam, não quero ser muito técnico, mas esses pacotinhos, né, podem ser comparados talvez a uma carta. Né? Uma carta que tem um endereço na cabeça.
Então, até um outro vídeo, não vai dar tempo de passá-lo inteiramente, eu creio, mas eu posso mostrar, ele está no YouTube, quem quiser ver depois. É um vídeo que transforma em coisas físicas a internet. É bem interessante, podemos passar no final aqui uns pedacinhos, mas o roteamento é justamente um trabalho que é feito em cada nó desse, né? O pacote chega ali naquele nó, o roteador, então, vê o endereço e diz, esse endereço está para lá. Né? Imaginem assim, um guarda de trânsito numa esquina, né, que pegasse as pessoas e falasse, você vai para onde? Eu vou para a rua tal, você vai para lá, você vai para cá. Né? Então, este trabalho não pode ser, quer dizer, deve ser neutro, né? Não pode criar empecilhos, dificuldades aos pacotes. Veja, é difícil fazer comparações disso com o mundo físico. Aliás, toda comparação que fazemos entre os meios digitais com os mundos físicos sempre resulta em comparações imperfeitas, não é? Ou imperfeitas ou esotéricas. Não é? Vamos falar de coisas que no mundo concreto jamais poderiam acontecer. Realmente é difícil, às vezes, para o leigo compreender alguns meandros da tecnologia justamente por conta dessas dificuldades. Eu vi uns textos, né, criticando, o Marco Civil criticando esse princípio, que justamente se valiam de alguns exemplos da vida concreta. Falei, veja, olha o que está acontecendo, isso aí está acabando com a concorrência, está acabando... Não. A percepção que tenho disso é o contrário. Essa regra estimula a concorrência. Podemos até falar mais nisso e ver por que é uma regra voltada a estimular a concorrência. Então, vejam, numa dessas comparações que vi, né, criticando o princípio da neutralidade, vejam lá o que o autor, né, expunha. Dizia que estradas costumam ter pedágios, né? Pedágios costumam cobrar preços diferentes de um caminhão com muitos eixos, com menos eixos, ou de uma motocicleta. Aí ele dizia, bem, quem seria contra, não é, essa taxação diferente? Não é? Só que essa crítica não se encaixa precisamente na discussão sobre neutralidade da rede, porque a neutralidade da rede não significa que a motocicleta vai pagar a mesma coisa que o caminhão de 30 toneladas. Em nenhum momento a neutralidade da rede significa que um não possa comprar um link maior e o outro menor, que a empresa provedora de acesso não possa vender uma fibra ótica de 100 megabytes por um preço maior e um acesso, não é, por cabo trançado por outro preço menor. Em nenhum momento a neutralidade fala a respeito do tamanho, não é, ou da velocidade das conexões. Fala em nível de pacote. E é isso que, como eu disse, torna difícil a compreensão. Então, havia uma página que acessei, repleta desses exemplos, tentando fazer comparações com o mundo moderno, com o mundo físico, desculpe, mas as comparações eram todas, de algum modo, imprecisas. Então, até cheguei a escrever alguma coisa, publiquei num blogzinho que tem, comentando qual seria a comparação correta, se pensarmos, então, no pedágio. Veja, quando falamos em tratar igualmente os pacotes, significaria, nesse exemplo concreto do pedágio, tratar igualmente os caminhões de mesmo peso. Então, seria justo que o caminhão de 30 toneladas de feijão pague um pedágio maior do que o caminhão de 30 toneladas de soja? Que sentido haveria isso? Ou que o caminhão de feijão, quando chegasse ao pedágio, tivesse que esperar 1 hora ali, para poder passar, enquanto o de soja passaria rapidamente. Essas são as questões que os pacotes suscitam, que os pacotes de rede suscitam. Em nenhum momento, insisto, está vedado vender conexões mais rápidas ou menos rápidas, oferecer serviços melhores ou não tão bons, mas mais acessíveis economicamente. O que se fala ali na neutralidade é o tratamento destes pacotes. Então imaginem aí, se fôssemos transpor isso para o mundo das estradas e dos caminhões e dos pedágios, podemos imaginar que o pedágio ali de Bauru passasse então a selecionar os caminhões que vêm de estados diferentes. Bem, o caminhão do estado de São Paulo paga menos pedágio. O que vem de Mato Grosso, Mato Grosso fez um convênio conosco, paga pedágio, mas paga menos. O de Goiás não, o de Goiás vai pagar mais.
né? Porque não foi feito um convênio conosco. Então, é disso, né? O combate a isso é o que se quer quando se estabelece esse princípio da neutralidade da rede. Então vejam, fiz aí um pequeno desenho, né? Tentando colocar vocês essas ideias todas, expressar essas ideias. Imaginem ali que temos aí a dona Rosa e o Mr. Green ali, né? As duas pessoas embaixo que têm os seus respectivos acessos à internet mantidos pelo provedor X e pelo provedor Y. Então, em nenhum momento, a neutralidade diz que os provedores podem vender conexões maiores ou menores, à dona Rosa ou ao Sr. Green aqui. Nem também, em nenhum momento, está impedida a empresa de vender uma conexão. Então, esse provedor Y aqui do canto, né, de vender uma conexão muito rápida ao site de notícias C. Agora, seria justo que esse provedor Y, além, lógico, de vender um link muito rápido para que o C possa transferir suas mensagens, os seus vídeos com rapidez, né, do seu estabelecimento, né, para a internet, será que seria justo que esse provedor segurasse os pacotes dos provedores dos sites de notícia A e B? Então, a notícia vinda do A e B ficaria ali 30 segundos, 60 segundos antes de chegar na casa do Sr. Green, enquanto que as notícias vindas do site C, porque ele paga aquele provedor, ele também é cliente, passariam imediatamente. E nós ali, na frente do computador das nossas casas, 30 segundos na frente do computador hoje é uma eternidade. Você entra no site, o site não entra em 30 segundos, esse site é uma porcaria, não vou mais entrar ali. Ou pensem nas lojas, temos lá a lojinha do coração e a lojinha do quebra-cabeça ali no canto esquerdo da rede. Do mesmo modo, a dona Rosa quer fazer compras aí de alguns produtos para sua casa, entra no site da loja Coração, e esta loja tem uma conexão direta com o seu provedor, ótimo, a velocidade é boa, não é? Mas, além disso, seria razoável que o provedor retardasse os pacotes da loja quebra-cabeça, não é? Propositalmente, estou dizendo, não pela velocidade normal da própria rede, que pode ser mais lenta ou não, se ela está a mais nós de distância, mas o provedor poderia especificamente analisar cada pacotinho desses, ver de que origem ele veio e, com isso, dizer para ele, olha, você vai esperar um pouquinho, eu não vou te rotear agora, eu não vou te passar para frente agora. Você vai ficar aqui armazenado, daqui a 20, 30, 50 segundos eu lhe passo adiante. Então, o princípio da neutralidade da rede é um combate a isso. Como eu disse, se vamos conseguir dar efetividade a esse tipo de regra, se vamos conseguir constatar que alguns desses nós da rede estão efetivamente fazendo isso ou não, isso pode ser uma tarefa realmente difícil. De todo modo, é um princípio desejável. Não é? É um princípio desejável em nome da livre concorrência. E livre concorrência, em geral, também é algo que protege o consumidor, que fica livre de monopólios, que fica livre, não é, de ter que se valer tão somente deste ou daquele outro serviço específico. Por quê? Por que isto prestigia a concorrência? Porque poderíamos dizer que as lojas ali, Coração e Quebra-Cabeça, iriam concorrer pelos preços, pela qualidade, pelo atendimento, não porque conseguiram, não é, pagar mais ou menos provedores para que deem prioridade aos seus pacotes. É como se pensássemos na história do pedágio, quer dizer, o feijão do Mato Grosso e o feijão de Goiás deveriam concorrer pelo preço, pela qualidade do produto, e não porque os seus respectivos fazendeiros compraram aqui o pedágio de Bauru, que lhes deixa passar mais rápido, enquanto ele retém a mercadoria do outro produtor. Então, ao contrário do que pode parecer, quer dizer, há sem dúvida uma certa ingerência sobre aqueles que comandam esses nós da rede, mas é uma ingerência no sentido de não influenciar o mercado, não usar do seu poder de gerir esses pacotes para criar preferências de mercado para seus parceiros, evitando formação de cartéis, oligopólios, etc. Então, é uma regra, de certo modo, tendente a prestigiar a livre concorrência e a mais ampla concorrência. Então, vejam,
basicamente aqui o conteúdo da explicação. Podemos passar os olhos aqui do resto, né, do texto legislativo, como eu disse aqui, o resto do texto é que é o problema, né? Então, vejam, a neutralidade está nesse artigo 9º. Né? Então, já comentei com os senhores, já falamos do caput. Então, o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados. Quer dizer, você entendeu o que é pacote de dados? Você consegue chegar a uma solução ou compreensão desse texto. Sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. Então, enxerguem aí vamos dizer assim, as paródias que fiz com os caminhões vindos de Mato Grosso. Isto sim, este sim é o exemplo que mais se aproximaria de uma situação, de um cenário concreto, né? E não simplesmente dizer a motocicleta vai pagar menos, vai pagar igual ao caminhão, porque não é exatamente essa a discriminação que é proibida aqui pela neutralidade. Agora, o problema, né, é que veja, como eu disse, se eu tivesse que escrever esta lei, eu não sei se eu escreveria mais coisa além disso. Não me parece necessária mais nenhuma complementação. Mas, é claro, houve alguma pressão, não é, no sentido de, vamos dizer assim, minimizar, não é, a neutralidade. Então, o parágrafo já abriu uma exceção, dizendo que a discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas do Presidente da República, previstas no inciso 4 do artigo 84 da Constituição Federal, para fiel execução desta lei. Veja. O artigo, parece, né, quem lê esse artigo, nossa, esse artigo diz que o presidente pode mexer nesse vespeiro, né? Compete privativamente ao presidente sancionar, promulgar e fazer publicar leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Quer dizer, acrescentar este trecho ali dá um certo ar de grandiosidade, né? Parece que o presidente da República pode tudo, né? Insisto, decretos e regulamentos deveriam servir para o órgão público se adequar, se organizar para cumprir uma determinada lei. Aqui no Brasil, como eu disse no início, não é bem o que acontece, né? Até a ordem de serviço acaba servindo como lei, impondo obrigação às pessoas que não fazem parte do órgão e por aí vai. Da Constituição Federal, para a fiel execução desta lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet, a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer de... Então, vejam, admite o parágrafo que possa haver alguma discriminação. Mas, de algum modo, essa discriminação é restrita às hipóteses dos incisos. O primeiro inciso diz: requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações. Veja, para bom entendedor, isso realmente seria, vamos dizer assim, uma margem muito pequena de, vamos dizer assim, de manipulação da neutralidade. O problema aqui é que no Brasil, como eu já estou mais ou menos farto, né, de me deparar com situações assim, sempre vemos lá um tecnoburocrata qualquer dizer que as coisas funcionam assim, ponto final. Né? Aí ele passa a ser o dono da verdade, é o único que entende tecnologia, é ele. Então, o que me preocupa nesse texto é, né, algum burocrata governamental dizer que, né, qualquer coisa que não tem absolutamente nenhuma relação com esse primeiro inciso é algo indispensável à prestação do serviço e, portanto, pode haver a degradação. Não é? Veja, não me parece, eu não consigo imaginar agora, no momento, que margem realmente de situações seriam abrangidas por esse inciso. Quer dizer, o que é indispensável à prestação do serviço? Eu não consigo imaginar por que segurar um pacote daqui ou segurar um pacote dali seja indispensável à prestação do serviço. Vou estar sendo bem franco, eu estou procurando um exemplo honesto para esse inciso. Quer dizer, por honesto, entendam uma situação em que verdadeiramente tratar diferentemente os pacotinhos seja algo necessário a prestar o serviço de acesso à internet. Eu não consigo realmente imaginar do que nós estamos falando aqui em termos honestos. Né? Agora, para criar, né, regras de ocasião, isso pode ser um coringa interessante. O inciso 2, bem, priorização de serviços de emergência. Bom, aí pode até ser razoável, estamos falando de situações excepcionais, vamos imaginar que
não é, que não aconteça, mas nós sempre temos essas catástrofes, enchentes e tragédias em geral. Bem, numa situação como essa, né, os provedores dariam prioridade a qualquer pacote relacionado a hospitais, a serviços de resgate e coisas desse tipo. Então, pode-se até pensar em paralisar o fluxo de comunicações das pessoas para poder dar fluxo à comunicação relevante para aquela emergência. Veja, isso é uma ressalva evidentemente excepcional, não é? Partindo da premissa em que existe uma situação de emergência a ser contornada. Então, é uma exceção muito bem vista aqui da minha parte. Agora, a primeira é que realmente me causou uma certa espécie, porque eu fiquei aqui pensando comigo, não é? Que tipo de discriminação de pacote seria relevante, seria importante para a execução desses serviços, né? E aí depois o parágrafo, por sua vez, o parágrafo restringe um pouquinho mais, o parágrafo segundo restringe um pouquinho mais o que está no primeiro. E aí é que as coisas podem gerar qualquer tipo de interpretação, né? Bem, na hipótese de discriminação ou degradação do tráfico prevista do parágrafo primeiro, o responsável mencionado no caput deve. Então, o responsável é aquele lá responsável pela transmissão, comutação, etc. Ele deve abster-se de causar dano aos usuários, na forma do artigo 927 do Código Civil. Bom, essa é uma daquelas regras que se encaixam nas inutilidades. Quer dizer, você dizer que uma lei, dizendo uma lei que a outra também tem que ser cumprida, parece uma desnecessidade, do meu ponto de vista. Quer dizer, abster-se de causar dano da forma desse artigo, que é aquele artigo que fala mesmo do dano, não quero lembrar dele aqui. Internet, se é uma verdade que ela sempre vai falhar. Né? Aquele que, por ato ilícito, aquele artigo conhecido de vocês, né? Causar dano a outro, está obrigado a reparar. Abster-se de causar dano, supondo que esse dano seja ilícito, é claro. Bem, será que precisa a lei dizer isso de novo? Né? Agir com proporcionalidade, transparência e isonomia. Bom, é lindo isso. Agora, o que isso já agrega ao que está no caput? Porque o caput já fala da isonomia do tratamento de pacotes. Isonomia do que com quem, não é proporcionalidade do que com o que. Não é? Proporcionalidade não é um coringa, não é uma palavra mágica. Todo mundo gosta, essa palavra está na moda. Não é? Vamos aplicar proporcionalidade. É uma palavra cuja até construção, diria, semântica, né? Exige complementos, né? Proporcionalidade do que com o que, né? Isonomia entre o que. Então são esses artigos, esses são aqueles que eu já encaixaria, nesse inciso 2, já aqueles que eu encaixaria, como eu disse agora, daqueles 40% de coisas lindas que não servem muito para nada, né? Informar previamente de modo transparente, claro e suficientemente descritivo aos seus usuários sobre as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, inclusive as relacionadas à segurança da rede. Quer dizer, bem, legal, né? Vamos lá, vamos informar o usuário que eu estou restringindo o pacote por esse ou aquele motivo. Veja, isso aqui já dá até uma noção, veja, eu não quero fazer essa leitura desse parágrafo, mas dá a noção de que isso aqui se torna regra, né? Este filtro, este tipo de tratamento diferenciado a pacotes, parece que se torna regra, né? Quando lemos um texto como esse. Quer dizer, o provedor já está até criando políticas, já informando, quando deveria ser uma coisa ali emergencial ou, quando muito, excepcional. Oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. Ótimo, esse está um texto interessante, vamos dizer assim, né? Como princípio, né? Vejam que, como eu mencionei agora, o princípio da neutralidade da rede é calcado, né, da concorrência, da defesa da concorrência. Por último, o parágrafo 3º diz: a provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como da transmissão, comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados respeitado o disposto nesse artigo. Quer dizer, isso é um complemento também, já de algum modo, ao caput. Não sei se seria necessário explicitar as coisas ainda mais desse modo, mas vamos dizer que é uma regra que até é razoável. Vamos dizer que este parágrafo explicita um pouco mais o que está no caput. Quer dizer, você que está ali no meio das conexões, está controlando um dos nós da rede, não fique olhando o pacote dos outros, né? Não fique dando tratamento diferenciado aos pacotes que estão passando por ali.
Simplesmente deixe-os passar. Não é? Chegou primeiro, passa. Não é? Veja, eu costumo sempre dizer que não há nada mais democrático do que uma fila corretamente organizada. Não é? Veja, é o que, de certo modo, a neutralidade da rede estabelece. Uma fila. Aquilo, não é, pode demorar se a fila estiver longa, se a velocidade estiver curta, mas não se pode furar a fila. Não se deve permitir que os pacotes furem a fila por acertos que sejam feitos aí entre os vários players desse mercado todo. Basicamente é isso. Basicamente é isso que temos aqui. Então vejam só, para ilustrar, veja, se quiserem, eu não vou passar, o vídeo todo demora 14 minutos, mas é interessante dar uma noção física do que é a rede. Se entrarem no YouTube e colocarem essa expressão How Packets Travel in Network, acho que o primeiro da busca vai ser esse videozinho aqui. Veja, esse vídeo está circulando, talvez já tenha até visto, esse vídeo circula pelo menos há pelo menos uns 4, 5, 10 anos, talvez. Veja. É um laboratório de informática, agora não me lembro de onde que fez isso aqui. Né? E vamos avançar um pouquinho aqui. Então, ele está apresentando os personagens. São os pacotinhos. Né? Então, eles tratam os pacotinhos como se fossem esses carrinhos aqui. Esse é o roteador. Né? Então, é alguém que... um aparelho que pega o pacotinho, manda para lá, manda para cá, etc. Né? Então, esse aí já é o malvadinho que faz derrubar a rede. Então, outro switch aqui, que também manda pacote para um lado, manda pacote para o outro. E vamos ver aqui. Né? É um vídeo, vamos dizer assim, otimista. Né? Está dizendo que pela primeira vez na história as pessoas estão conectadas. Eu tenho uma visão otimista da internet. Né? Se os governos não estragarem com ela dará bons resultados. Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Então, esse é o ponto legal. Olha aqui, ó, os zeros e uns vão entrando no pacotinho. Né? Então, esse aqui seria o pacotinho. Né? Aí é colocado um cabeçalho no pacotinho. Vão colocar o endereço dele. Então, já ouviram falar do tal endereço IP? Né? Então, aqui é muito lento. Né? Imagine se para acessar um site de notícias vocês demorassem tudo isso. Né? Agora vem a maquininha, vai gravar na cabeça do pacotinho o número, né, de onde ele deve ser entregue. Então, isso é uma analogia interessante, porque os pacotinhos têm exatamente uma cabeça, que eles chamam, um cabeçalho, que diz para onde ele tem que ir, de onde ele veio, etc. E, vamos dizer assim, a caçamba, né, que traz a informação que vocês estão transportando. Então, vejam, enquanto acessam a internet, parece, não é, que vocês estão, de algum modo, numa conexão, assim, ponto a ponto, como eu mencionei agora há pouco, mas para que tenham uma noção, vamos dizer, mais simples possível de como as coisas acontecem, veja, vocês estão ali na página do UOL, não é, e querem ler uma notícia que está na manchete, vocês clicam ali, o que acontece precisamente? A notícia vem? Não, um pacotinho sai do seu computador, com o seu IP, com direção ao UOL, dizendo, olha, o Augusto, lá do IP tal, está pedindo para ver essa página. Então é até por isso que as nossas navegações são rastreadas, porque quando pedimos alguma coisa, né, nós não estamos olhando por uma luneta, assim, não é, de modo que quem está lá sendo observado não sabe quem está aqui atrás da luneta. Tudo é identificado, porque nós fazemos uma requisição, né, ao site por um pacotinho que sai do nosso computador, dizendo, olha, eu quero ver esta página aqui. E isso trafega pelos nós todos. Quando chega lá do UOL, o UOL recebe o pacotinho e fala, olha, o Augusto quer ler essa notícia. Né? O IP dele é esse aqui, vamos mandar essa notícia de volta. Ele faz vários pacotinhos, porque a página é grande, e esses pacotinhos chegam até a minha casa, no meu computador, e o meu computador monta aquela notícia. Isso é tudo tão rápido, tão transparente, né, que parece até absurdo, né? Imaginar que a informação se perde por nós e chega e depois é remontada. Então, veja, o switch, né? Então, os pacotinhos vão para lá, esse vai para cá. Né? Então, é uma analogia interessante, né? Mas não vale a pena ficar assistindo isso não. Veja, o YouTube está aí, né? Coloquem lá How Packets Travel in Network, que
Vocês vão encontrar esse vídeo lá, até com o som, que eu tirei, não sei nem se passa som aqui, mas eu tirei o som.